E aí eu quero já aproveitar o nosso momento aqui para a gente poder chamar a Thalissa. Ó, antes só, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só que bacana, tá? A mensagem dela aqui que ela tinha feito. 2023 chegou e trouxe para mim um mundo de mudanças e novas oportunidades. A educação sempre norteou meus passos e dessa vez não poderia ser diferente. Foram quase 6 mil inscritos, 10 vagas e me sinto privilegiada em poder ser uma das pessoas escolhidas para trilhar esse caminho de 12 meses de desafio e crescimento. Agradeço a cada pessoa que esteve comigo nesse longo processo e me ajudou de alguma forma a estar aqui. Ou seja, trainee também, inclui nessa. Estou ansiosa pelos próximos capítulos. Gostaria de compartilhar que estou começando um novo cargo de trainee da Edux. E aqui está a galera, tá bom? Então, recebam agora com muito carinho, com muitos corações, foguetes, muitos emojis aqui, a participação especial da nossa live de hoje, da Thalissa, para a gente ouvir um pouco a aplicação prática de vender experiência, tá bom? Vamos nessa? Vamos lá, então. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo me conectar aqui. Tá no mudo, tá no mudo. Ao vivo é sempre uma adrenalina, olá, né? Tudo bem? Espera aí, será que eu te escuto bem? Deixa eu ver aqui se eu te escuto. Bem? Será que eu te escuto bem? Oi. Me escuta? Vou colocar aqui o meu fone de ouvido, tá bom? A galera deve estar escutando. Vou colocar aqui o meu fone de ouvido. Eu tenho fone reserva aqui, se precisar. Oi. Tá me ouvindo? Acho que te escuto. Sim, eu tenho fone reserva aqui, se precisar. Oi. Ah, tá bom. Eu também estava com fone de ouvido por aqui. Tudo bem? Boa noite, bem-vinda. Tudo bem, boa noite. Obrigada, Luiz. É muito gostoso estar aqui, que quando eu estava vendo as lives, eu maratonava todas, e eu ficava pensando, gente, será que um dia eu vou estar aqui falando para as pessoas que estavam no meu lugar? É muito bom estar aqui, estou muito feliz de compartilhar a experiência com vocês. Muito bem, muito bem. E esse dia chegou, né, Thalissa? Esse dia chegou. Que legal, parabéns. Vou pedir então para você apresentar, contar um pouquinho de você, sobre o seu curso, formação, enfim, traz um panorama aqui para as pessoas sobre você. Não, vamos lá, eu sou mineira, eu comecei a tentar, na verdade eu sou mineira, e eu sempre, como eu falei no post, né, a educação norteou sempre a minha vida inteira, eu sempre fiz tudo em instituições públicas, e no ensino médio eu fiz Química Industrial, no Cefet, não gostei muito da área, e mudei para a faculdade, fiz arquitetura, como vocês viram, né, e durante a faculdade eu sempre fui muito curiosa, então eu aproveitei todos os momentos que a faculdade, todas as experiências que a faculdade conseguia me entregar. Então, eu fiz a empresa júnior, eu fiz a iniciação científica, eu também participei de atlética, então qualquer pedacinho que tinha lá, eu pegava para minha experiência. E depois que eu formei, eu voltei para minha cidade, comecei a trabalhar no escritório lá na minha cidade, de arquitetura mesmo, trabalhei 2 anos na área, e depois que eu trabalhei, eu comecei a não me conectar muito com o mercado de arquitetura. Eu gostava muito do que eu fazia, da questão de gestão de projetos, de fazer várias coisas ao mesmo tempo, criatividade, mas comecei a olhar outros ângulos. E olhando outros ângulos, eu bati com a Seja, né? Eu não sabia que meu curso poderia ser um trainee, eu não sabia que a arquitetura poderia. E aí comecei a pesquisar, pedi o curso de presente de Natal, para eu conseguir fazer. Então, fiz o curso e aí eu comecei a tentar. E aí, o que eu aprendi muito durante essas tentativas, né? Eu já comecei a tentar com quase 2 anos de formada, eu tinha pouco tempo, então eu tinha que fazer o máximo que eu conseguisse para conseguir a minha vaga. Então, tudo que eu fiz, eu tinha que buscar o ouro daquilo. Então, se eu fazia a empresa júnior, o que eu aprendi? O que eu aprendi na iniciação científica? E porque muitas vezes nas entrevistas, eu não sei se todo mundo aqui já chegou em entrevista, mas às vezes eles te pedem exemplos, e uma coisa que eu não tinha era exemplos, eu já tinha vivido, mas eu não conseguia exemplificar aquilo. Então o recrutador perguntava, me dá um exemplo de uma vez que você foi criativa. E aí na sua vivência, a ideia é você trazer, olha, teve uma vez, e você citar que aconteceu isso, isso e isso, e eu consegui demonstrar minha criatividade dessa forma, e isso fez toda a diferença para mim. Eu aprendi isso na Seja, e muito na Seja também aprendi sobre me conhecer melhor, que foi o que fez com que eu conseguisse a minha vaga. Então, é isso, é entender o que você viver, mapear. Eu fiz uma linha do tempo da minha vida, tudo que eu vivi, tudo que é importante que eu podia tirar daquele momento, e quando eu chegasse lá na entrevista, eu ter certeza, eu ter orgulho do que eu vivi,
porque cada um viveu uma coisa diferente. Eu vi nos comentários aqui que tem muita gente muito capacitada, muita gente que viveu muita experiência legal, e o que manda é como a gente vai contar isso para o recrutador. Então, essa foi a diferença para mim, que foi assim, que mudou minha vida, as minhas entrevistas de água para vinho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que já estava há 2 anos formada, né? Seria Isso. provavelmente o seu último período aí de prestar trainee. Eu queria que você voltasse um pouco no tempo. Como foi esses 2 anos que você prestou trainee nesses 2 anos depois da sua formação? Você, em que momento começou a descobrir que e como que foi para você esses 2 anos, né? Você trabalhou em vagas de escritório de arquitetura. Como foi esse período? Em que momento que você viu no trainee uma outra possibilidade para sua carreira? Isso, eu formei, eu trabalhei na área. Então, eu formei e comecei já. Assim que eu formei, eu já comecei a trabalhar no escritório de arquitetura. E eu quis me jogar mesmo na área da minha formação, específica da minha formação, e me joguei. Então, eu aprendi muito durante esse tempo, vivi muito, mas chegou um momento que eu comecei a planejar o meu futuro e ver o que eu achava que seria ideal para mim naquele momento ou não. Eu sempre gostei muito de empresa, de trabalhar com propósito, de trabalhar com muita gente do meu lado, e eu não via isso de forma muito forte na arquitetura naquele momento, na minha região, onde eu pensava em ir. E foi aí que eu comecei a abrir para novos horizontes. Porque eu comecei a pensar, voltar na ideia de, e se eu trabalhasse numa grande empresa em que o propósito combinasse com o meu, que eu visse sentido mesmo no que eu estava fazendo. Foi a partir desse momento que eu comecei a olhar esses novos horizontes, e foi aí que eu encontrei no trainee essa possibilidade, que eu ainda não via, então nunca tinha tentado. Foi nesse tempo aí de eu descobrir, e muitas vezes alguns já não aceitavam minha formação, minha data de formação, e foi com tudo. Inclusive, o trainee da Edux, que é o que eu estou hoje, ele era uma das minhas últimas tentativas. Era isso, ou ir para o plano B, C, então eu fui com tudo, e é agora ou nunca. E foi. O que era o plano B, C que você imaginava na época? Você já sabia, não? Eu ainda não sabia direito, meu plano B ia ser provavelmente de fazer uma outra especialização, em tentar alguma. Eu queria entrar de alguma forma, trabalhar numa empresa grande, aprender melhor de algum outro setor. Eu não queria mesmo focar na arquitetura naquele momento. Então, meu plano B e C era mudar de áreas. Eu sempre fui muito corajosa nisso, então eu achava que se era para minha felicidade e meu futuro ser mais compatível com o que eu quero, eu ia. Por que o trainee era seu plano A? O que o trainee ia te proporcionar diferente desse caminho? Nossa, o trainee, eu via ele como uma alavanca, sabe? Então, eu sabia que eu ia entrar, que eu não precisava de experiência profissional da área que eu ia entrar, que eu precisava entregar muito mais de soft skills do que de hard skills. E isso, para mim, naquele momento, era o que eu precisava. Então, se eu combinasse com o propósito da empresa, era uma chance muito grande de eu ser acelerada, de eu receber os treinamentos que eu venho recebendo, de eu ter contato próximo com a alta liderança, que é o que eu tenho aqui, e sair desse ano de trainee, aqui são 12 meses, e sair já pronta para alavancar cargos mais altos. Então, o trainee, para mim, é uma ponte que corta para mim muitos anos que eu perdi, entre aspas, que eu poderia ter começado mais cedo. Então, o trainee ele foi essa alavanca. Entendi. E como que tá aí na Edux? Como é que tá sendo o programa até aqui? Poxa, eu Pode gosto fazer o muito. merchandising aí do programa, não tem problema. Vou fazer o merchan. É interessante falar da Edux, porque não era a minha primeira opção. Eu não conhecia muito da empresa. E é muito importante falar isso também para quem está ouvindo. Muitas vezes a gente quer empresas muito grandes e a nossa felicidade não está nessas empresas. Então, toda vez que eu estava numa empresa grande, eu não passava, eu falava, poxa, eu não passei nessa empresa, eu queria tanto. Mas a partir do momento que você olha para outras perspectivas, a sua vida muda. Então, quando eu vi, cara, Alpagartas, por exemplo, não deu, vou olhar para o que tem no mercado e vou tentar só o que eu acho que conecta comigo. E como eu postei, a educação sempre foi uma conexão muito forte para mim. A missão aqui é educar para transformar. E aí, quando eu li, eu falei, nossa, essa empresa pode ser uma boa, eu vou tentar. Aqui a gente tem uma coisa muito grande de diversidade, então foi um trainee para negros, né, pretos e pardos. Então, eu fui entendendo mais, e quando a gente está no processo de trainee, a gente estuda mais sobre a empresa. Eu fui estudando, fui gostando, e hoje em dia, assim, está sendo muito bom, eles realmente cuidam muito desse processo de trainee, eu estou aqui num projeto super estratégico para a empresa, tendo desafios diários, aprendendo, assim, muito, muito, muito.
Está sendo incrível. Eu acho que quem tem esse sonho mesmo de embarcar no trainee, eu acho que tem que colocar o coração e fazer que a hora vai chegar. Eu vi algumas aulas, eu acompanho de vez em quando umas lives, e eu vejo pessoas que estavam comigo lá na turma 6, já em programas. Eu fico super feliz com o sucesso deles também. É uma delícia ver isso. Que legal. Você foi turma 6, foi isso? Fui turma 6. Nossa, turma 6 da cursoria. E você, quando que foi o período que você aprovou no trainee da Edux? Eu aprovei em novembro do ano passado. Tá. Levou um ano para você ser aprovada. Eu comecei a fazer o curso e depois... mas eu peguei mesmo firme da metade do ano para lá. Então, eu fiquei 6 meses firme em programas trainees. A sua turma foi novembro, dezembro e janeiro. Acho que foi. Foi o Você é finalzinho do corajosa, ano. porque muita gente às vezes deixa para esse final do ano e aí já joga a toalha no final do ano. Você não quis jogar a toalha, né? Não, de jeito, eu não tinha tempo para jogar a toalha. E Tava você, correndo. então são uns 9 meses de programa até agora, certo? Não, eu comecei em fevereiro. Eu aprovei em novembro e entrei em fevereiro. Então, estou aqui desde fevereiro. Entendi. 6 meses de programa. 6 meses de programa. O que você se desenvolveu? Como que está sendo aí para o seu crescimento pessoal de carreira aí dentro? Uma coisa boa de falar é que o ouro que eu procurava durante os programas de trainee me ajudaram a viver os desafios que eu tenho aqui hoje. Então, a arquitetura me deu gestão de projetos, planejamento, e eu uso isso hoje. Então, o que a gente vai vivendo durante a vida não se perde, mesmo mudando de curso, eu estando numa área nada a ver com o que eu formei, o que eu aprendi ainda está aqui comigo e ainda está me ajudando. Mas, além disso, eu estou aprendendo muito, muito mais sobre o mundo corporativo. Estou aprendendo a lidar com as pessoas aqui. Eu estou trabalhando com gente do Brasil inteiro. Estou tendo experiências com o mundo inteiro. Estou tendo cursos de Harvard. Assim, está sendo um crescimento pessoal de hard skills e de soft skills, assim, gigante. E quem não escreveu na Edux ainda pode vir aqui trabalhar comigo ano que vem. Que legal, Thalissa, muito legal de saber. E eu queria voltar numa coisa só. Como é que você estava em relação aos processos seletivos do mercado, no momento que você estava prestando os programas trainees? Você estava confiante? Você estava insegura? Como é que você estava do seu lado pessoal? Você tinha medo das suas experiências profissionais? Como é que era para você? Luiz, insegurança era o meu nome. Eu achava que eu olhava as pessoas que estavam tentando, eu falava, meu Deus, eu não tenho chance nenhuma ao lado dessas pessoas. E no começo, o começo dos programas, ele meio que dá uma insegurança na gente, porque a gente sempre para nas primeiras fases. Eu fazia, parava, e quando você não insiste, para por ali. Você acha que você realmente não tem potencial e não vai para frente. Mas eu sou, desde sempre, muito resiliente. Então, não deu nessa, eu vou para a próxima, eu vou tentando, e a partir do momento que eu fui tentando, eu fui avançando. Mas eu sempre avançava com muita insegurança. Eu falava, meu Deus, eles vão descobrir qualquer momento que eu sou uma fraude, que eu não sou boa para estar aqui, que tem sempre alguém melhor que eu, e eu sempre ia com muita insegurança. Mas o que eu fazia muito era a pose da Mulher Maravilha antes das entrevistas. Então, assim, eu vi um podcast sobre isso e eu usava tudo que eu fazia, tudo que eu vi de interessante, eu usava para tentar me empoderar um pouco mais, para eu chegar com confiança. Então, eu tentava ao máximo chegar com o mínimo de tranquilidade, de segurança para estar lá, para conversar com o recrutador, porque o que mais ele quer é me ouvir. E muitas vezes a gente não entende isso, às vezes a gente acha que ele está lá para jogar pegadinha, para tentar humilhar a gente de alguma forma. Não, a maioria deles estão conversando com a gente. Então, acho que foi isso. Eu tinha muita insegurança, mas aprendi com o pouco tempo que eu tive a lidar com ela para conseguir falar com mais tranquilidade, entregar o que eu tinha de potencial. Como é que era a pose de Mulher Maravilha aí que você falou? Eu não lembro o nome do... Tem um TED com isso, mas você vai um pouquinho antes da entrevista, você vai para frente do espelho, faz a pose, assim, tem uma pose de Mulher Maravilha e tem do Superman também. Eu preferia da Mulher Maravilha. E aí, porque tem uma pesquisa que fala que ela te dá um pouco mais de confiança, que você chega lá com um gás maior. Então eu falava, olha, eu estava lá no TED, eu vou fazer. E eu fazia em todas.
Como é que a cursoria te ajudou nesse processo de ganhar segurança? O que, que o nosso programa mais te ajudou? Luiz, sem a cursoria, eu não estaria aqui. Porque quando eu comecei a tentar os programas de trainee, eu não sabia o que era isso. Então, eu não sabia como é que funcionava, eu não sabia das fases, eu não sabia o que acontecia, eu não sabia que eu tinha que me conhecer. Então, aula por aula, na cursoria, eu fui aprendendo o que era importante para levar. Então, no começo, a gente teve muita aula de autoconhecimento, e eu fui conhecendo, fui aprendendo, falando, nossa, isso realmente é importante. Como é que eu vou chegar lá na entrevista? Eu não vou saber falar de mim. E aí, depois, nos cases de negócios, eu fui aprendendo. A consultoria, sim, foi essencial para eu ter conseguido, porque sem ela, eu teria que, sei lá, talvez ter um tempo aí de 4 anos e eu tinha menos de um. Então, a aceleração de aprendizado que eu tive com a cursoria foi necessária para que eu conseguisse avançar no começo e ter conseguido a vaga no final. E as pessoas ao seu redor, elas te incentivavam nesse caminho de trainee? Elas olhavam isso meio com desconfiadas? Como é que eram as pessoas ao seu redor em relação a esse mundo trainee? Então, eu, no começo, quando eu estava tentando os processos, eu usei muito os amigos que eu fiz na cursoria como apoio, porque eles estavam vivendo a mesma coisa que eu. E o resto das pessoas, pouca gente sabia o que eu estava fazendo, o que eu estava tentando. Quem sabia era minha família, alguns amigos próximos, porque eu sou mais do tipo de, olha, quando chegar, eu aviso que eu ganhei. Eu não vou contar da minha trajetória, porque em time que está ganhando não se mexe. Então, eu fui fazendo quietinha, e por estar fazendo quietinha, o pessoal da consultoria me ajudou muito. Então, aconteceu alguma coisa, quando a gente fazia grupo, sabe? Grupo que a gente fez alguns cases, eu tenho contato com as meninas até hoje. Então, foi quem me ajudou. E aí, no final, quando eu passei e que eu fui avisar para as pessoas mesmo que eu tinha passado, eu fui taxada de maluca. Que? Você vai jogar sua faculdade fora? Você não vai? O que você está fazendo? Eu falei, gente, que visão limitada que vocês têm hoje. Hoje em dia não é isso. Hoje em dia a sua formação é dinâmica. Você faz o que te faz feliz naquele momento e vai crescendo com suas experiências. E hoje em dia eu acho que eles já entenderam que foi uma boa escolha. Que legal, que bacana. Engraçado, né? Que te criticaram quando você foi aprovada. Olha só que doido. Porque às É vezes. porque a gente tem uma visão muito limitante de você faz o seu curso e você tem que ficar com o seu curso o resto da sua vida. E a gente escolhe o nosso curso quando a gente tem 17, 18 anos, às vezes. E a gente não sabe muito bem o que está fazendo, e eu não vejo nada de mal em você correr atrás dos seus sonhos mudando de área. E de quem que você ficou amiga na cursoria, só por curiosidade? Poxa, eu conversava muito com o Mário, que está trabalhando com vocês hoje. O Mário foi um amigão meu durante a cursoria, conversei com ele muito. A Marina, que hoje está na Leroy. A Cássia, ela conseguiu uma vaga que ela queria específica, não foi por trainee. Mas, nossa, foi uma galera que a gente ainda se segue no Instagram, a gente ainda se fala. A Marina, ela aprovou junto com a Laís Rocha. Não foi na Foi, Leroy também? foi. As A Marina fez duas. grupo comigo num case que a gente fez. E durante as aulas também, a gente sempre era do mesmo grupo, a gente virou troca de informações lá. Vocês se falam até hoje? Sempre que eu vejo alguma coisa dela, a gente se adicionou no LinkedIn também, né? Então, sempre que eu vejo alguma coisa, eu comento. A Cássia que também participou, eu tive muito mais contato com ela. Então, quando ela estava tentando a vaga, ela falava: Nossa, a consultoria está me ajudando a tentar uma vaga até específica. Eu falei: É isso. Que Vai no que legal, te que faz feliz. bacana. Você fica onde? Você está aqui em São Paulo? Não, eu estou no Rio. Saí de Minas e vim aqui para o Rio. Ah, e você vai todos os dias para o escritório ou não? Não, aqui a gente trabalha híbrido, são 3 dias presencial e 2 dias de home office. Então Tá, é bem então já vou dinâmico. te, Para mim é o jeito, é o melhor jeito. então já vou te avisar para você separar uma data aí na sua agenda, tá? Claro. É 1, 2 e 3 de dezembro. Evento presencial, meu primeiro evento presencial aqui da Seja Trainee. Gostaria de ter sua presença nesse evento presencial. É uma sexta, sábado e Claro. domingo, tá bom? Ah, claro, Rio aqui do lado. Vai ter com trainees aprovados, Perfeito. o encontro, o tão esperado presencial da Seja Trainee, tá? Já vou avisando todo mundo, tá? Já pode se reservar nessas datas, viu? Pode me confirmar que eu vou com certeza. Ah, que legal, que bacana. Poxa, muito legal, Thalissa, ouvir um pouco mais sobre você, sobre o seu momento. Como é que você enxerga hoje os seus próximos passos de carreira, para a gente poder começar a ir para o fechamento aqui?
Ai, Luiz, muito diferente do que eu via antes, viu? Hoje aqui eu vejo um crescimento muito mais acelerado e muito mais certo. Então, eu vou sair daqui do programa trainee em fevereiro. Eu já me vejo avançando aí para um cargo de liderança em alguns poucos anos, o que eu não conseguiria se eu não tivesse no programa trainee. Então, para mim, o céu é o limite, assim. Que legal, que bom, muito legal. Eu sempre peço para as pessoas, assim, porque, assim, às vezes as pessoas acham que você foi contratada, está sendo paga para estar aqui, as pessoas acham um monte de coisa. Mas eu queria que você mandasse uma mensagem para as pessoas e vou até te dar destaque, eu não vou cair da live, eu vou dar destaque em você, com a seguinte pergunta, assim, o que te fez a vir para cá, aceitar nosso convite de vir para cá para falar sobre você, para falar sobre o seu caminho? O que te motivou a estar aqui com a gente hoje? Tá bom? E vou te dar um destaque aqui para você Com mandar uma mensagem aqui certeza. para as pessoas. Vai lá, arrasa. Então, eu vim aqui muito porque há um tempo atrás eu estava no lugar de vocês. Então, eu não confiava no meu potencial, eu não achava que eu ia conseguir um programa trainee, que eu ia conseguir ser aprovada. Eu nunca imaginei que eu ia estar aqui falando com você, sabe? Então, eu tô aqui muito para poder dizer que se é o sonho de vocês seguir esse caminho, vão com todo o coração, vão com todo o esforço, ouçam o que o Luiz fala aqui, ouçam, troquem informações entre vocês e acreditem que se for para ser de vocês, vai ser. Então, inclusive, eu me deixo total disposição de quem tiver inseguro, me adiciona lá no LinkedIn, entrar em contato com outras pessoas também durante esse processo me fez não desistir. Então, não desistam, o que é de vocês está guardado no futuro. Eu já dei uma olhada aqui no chat, eu vi que tem muita gente bacana. Confiem no que vocês viveram, encontrem o ouro na trajetória de vocês, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Vocês me fazem emocionar aqui nessas lives, tá bom? Vocês emocionam quem está assistindo, vocês me fazem me emocionar aqui. Olha, fico muito, muito orgulhoso de ouvir histórias como a sua, é o que me faz lutar a cada dia. As pessoas às vezes acham assim, é fácil que seja trainee, não é fácil. A gente passa um monte de perrengue aqui, é um monte de desafio o ano todo. E a gente é a única empresa nesse período de 12 anos que conseguiu manter esse foco, né, na preparação das pessoas. E tudo isso só existe por pessoas como você, Thalissa, que assistiram nossos eventos, acreditaram no nosso caminho, no nosso propósito. E eu posso dizer que eu sou muito feliz e realizado com o que eu faço por saber de histórias como a sua, saber de histórias de pessoas que, poxa, estava ali, talvez tivesse todo um andamento diferente pela carreira, que é o que grande parte das pessoas tem no mercado, mas que você hoje encontra todo um caminho, uma perspectiva diferente, talvez até para suas próximas gerações aí, né? Para os seus filhos, enfim. Então, acho que é muito diferente. Que bom que você está no Rio aí, uma ótima cidade. E, enfim, deve estar aproveitando também horrores por aí, tá? Muito obrigado mesmo, viu? Ai, Luiz, eu que agradeço. Eu gosto muito do propósito de vocês, que vocês realmente, pagando ou não, vocês entregam muita qualidade para quem está vendo, e isso faz toda a diferença. Até para quem não consegue pagar a cursoria, sabe? Ver vocês, mas se não der, faz uma forcinha lá, pede um presente, que nem eu fiz. Um presente de Natal, uma coisa que pode ser a virada de chave que vocês precisam. Não, e hoje está cada vez mais fácil, a gente está mostrando vários caminhos para as pessoas. Pra você ter uma ideia, a última live que eu fiz era 11 maneiras de, acho que, viabilizar a cursoria. Eu estou, assim, com muita coisa legal. Demais. Perfeito, perfeito. Bom demais. Legal. Então tá bom, Thalissa. Super obrigado pela presença. Eu tenho um fechamento aqui com as pessoas, tá bom? Obrigada, Muito obrigado Luiz. aqui pela presença e Tchau, participação. tchau. Tchau, tchau, Valeu. pessoal. Boa sorte. Valeu, obrigado.